Resenha Loading RL, alô time! Hoje, recebendo esse craque, Léo Matos. É um prazer ter você aqui nessa resenha que tem uma galera lá de fora ali. Já tô viu? vendo. Tá preparado, né? Isso aí, prazer estar aqui presente com vocês. Vamos lá, pronto para as perguntas. Ó, e nessa resenha eu tô com o Bernardo e com o Ian. Temos 2 goleiros aqui. Né, Bê? Uhum. Vocês são 2 paredões? Vocês fecham o gol? Tem que fechar, Certeza, né, Bê? lógico. Não é? Sim, porque o jogador, né, Léo? Quando o jogador sabe que, tem um paredão ali, ele vai pro jogo mais tranquilo, né? Mais tranquilo, sabendo que tem um goleiro lá atrás para pegar aquelas bolinhas difíceis. Faz a diferença. Vou deixar o Léo começar fazendo pergunta para vocês. Vai, Léo. Vamos lá, deixa eu pensar na pergunta aqui pros meus goleirões aí. Qual goleiro... Vai, para você então, qual é o seu nome mesmo? Bernardo, vamos lá. Qual goleiro que você mais gosta da atualidade aí? Então, agora eu gosto mais do Donnarumma e do Neuer. Tá, e brasileiro? Você só falou 2 gringos aí. Tem goleiro bom aqui também. O goleiro do Vasco. Thiago Batman. Incrível. Que ele pega cada bola que eu até fico assustado. Verdade. E eu não sei se ele ainda tá agarrando. Eu não sei pra qual time ele tá agarrando agora. Quem? Mas eu não sei sobre o nome dele, só sei o nome dele, que é o Vitor. Agarrava pra algum... Tu acha que mineiro? Isso. Vitor? Ah, eu acho que parou, né? O Vitor parou. Mas ele era bom também. Era bom goleiro. E aí, meu craque? Pra você, deixa eu ver uma pergunta aqui boa. Ó, viu que ele é craque, viu onde é que ele joga, né? Lá, ó. É Madureira. Conselheiro Gavão ali é difícil jogar, hein? Ih, Fomos jogar lá esse ano, Jesus, é um sol pra cada um. Aquele Caixa lugar ali. facinho, Só no campo, mas a gente não treina nem joga naquele É campo. no salão, né? É no salão? Salão. Ah, então melhor, tem a cobertura, né? Então vou te fazer uma pergunta. Qual a defesa que você acha mais bonita? Aquele chute que vai no alto, assim, no ângulo, pro goleiro fazer aquela defesa, né? Ou aquele chute no cantinho que ele se estica todo? Qual que você acha mais legal? Na real, no campo é no alto, que aí dá pra fazer mão trocada. No futsal já não existe muito mão trocada. Entendi. Mão trocada, ele tirou muita onda agora. Ó, mão trocada. Tá achando o quê? Vai fazer uma defesinha, feijão com arroz? Claro que não, né? Faz uma pergunta pra ele, manda aí. Qual foi a final lá da Europa que você se sentiu mais pressionado? A final ou o jogo? Final. Então, joguei uma final de Copa da Grécia contra um time chamado AEK. É um time grande lá de Atenas, né? E os torcedores desse time são loucos, assim. São apaixonados pelo clube e tal. Parecido com a do Vasco. Cara, brincadeira não. Cabia mais ou menos 60 mil torcedores no estádio. O estádio é olímpico de Atenas, né? Metade PAOK, metade AEK. Uma pancadaria antes do jogo, fumaça, aquela loucura toda. Aquele jogo ali eu entrei no campo bastante impressionado, porque minha família estava no estádio, meus filhos pequenos e tal, eu fiquei assim com medo. Foi um jogo muito tenso, porque era um derby também, então foi um jogo assim de bastante tensão. Um jogo que eu me senti muito pressionado e tem que ficar ligado nesses jogos, né? Para não dar mole. Em que momento o jogador se sente pressionado? Porque às vezes a gente tem um estádio lotado, como você falou, é pior jogar em casa, é pior jogar fora, com uma torcida que pressiona. Qual é a pior situação assim para o jogador? Pior que eu considero não é nem jogar fora com torcida contra. Pior é jogar fora, jogar dentro de casa, aliás, desculpa, mas quando seu time toma um gol. Aí o panorama ele vira completamente, nossos torcedores eles ficam impacientes, e aí você tá na ânsia de tentar fazer algo para reverter aquilo, né, empatar e depois de virar, você começa a acelerar muito o jogo e começa a errar muito. Então, assim, para mim o pior panorama é esse. Quando você quando tá fora de casa, torcida contra, que é até legal. Eu até me divirto assim, o pessoal xingando. É engraçado. Mas você dentro de casa, as coisas não começam a andar bem, cara, isso é um Deus nos acuda. Tem que estar preparado para isso. Vai, quem mais? Mais alguma? Eu queria fazer uma pergunta pra ele. Qual a melhor torcida pra você? Torcida do Vasco. É apaixonante, a torcida do Vasco. Pô, Que no Maracanã, Vasco? a demonstração que eles deram agora recentemente, o jogo agora último no Maracanã, acho que foi contra o Sport. Pô, 64 mil pessoas no estádio.
Caramba, coisa mais linda. Você sobe, sai assim do túnel, quando você olha aquele paredão de gente, caramba, cara. Muito legal. Que máximo. Vamos fazer a substituição aí da galera? Agora eu tô recebendo Lucão e Lucas. Aqui a gente tem um goleiro. Goleirão. Goleiro fecha o paredão, não é não? Salão ou campo? Campo. Joga no PSG e joga mais em outros clubes, né? Onde você tá jogando agora? Tô jogando no Serrano. No Serrano. Serrano. Serrano é salão, não? Não, É campo também? É campo. Tem campo também. Qual a diferença, Léo? Até onde o salão ajuda o campo? Cara, salão, assim, se eu fosse... como eu tô fazendo com meus filhos hoje, né? Tentando oferecer para eles todas as ferramentas possíveis para eles realizarem o sonho deles de ser jogador. No futuro só Deus sabe o que acontecerá, mas nós como pais temos que tentar dar o máximo. Mas é o que aconteceu comigo, o que eu estou tentando fazer com eles. Salão, ele te dá um refino técnico que o campo não te dá, porque vou te explicar só para você ter uma ideia. O espaço é menor, você precisa de mais agilidade nas ações, mais agilidade mental. E em 1 hora, só para fazer um paralelo, 1 hora de treino no campo, um jogador ele toca na bola, sei lá, vamos botar 10 vezes. No salão, 1 hora, mesmo 1 hora de treino, ele toca pelo menos 5 vezes mais. Ele toca 40 vezes na bola, 50 vezes na bola. Isso no espaço menor, onde ele é obrigado a executar ações de marcação, de chute, drible o tempo todo. Então ele acaba desenvolvendo muito mais, né? Sendo forçado a praticar mais. E depois de levar isso para o campo, pô, cara, isso aí, a chance de ele ser um jogador com uma técnica mais apurada, com raciocínio mais rápido, é muito, muito grande, entendeu? Tanto é que muitos jogadores, né, históricos do Brasil, Neymar, Ronaldo, uma série de jogadores vieram nessa ordem, né? Salão, quando pequenos, depois migraram pro campo. E aí, Lucão? Manda aí. Vou perguntar, como é que foi o começo da sua carreira? Foi fácil, foi difícil? Como é que foi? Cara, foi difícil. Vou te explicar o porquê. Eu sou de São Gonçalo. São Gonçalo é longe, é difícil até de explicar, é do outro lado da ponte Rio-Niterói. E eu treinava em Curicica. Que é Jacarepaguá. lá tipo pra depois trás. da Barra da Tijuca. Isso aí. Então você imagina, eu tinha que pegar um ônibus que saía às 5h10 da manhã. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu tinha 13, 14 anos. Eu tinha um ônibus chamado, na época, Coesa 110A. Eu tinha que pegar esse ônibus das 5h10 da manhã, porque o de 5h30 já vinha lotado. Então eu pegava o de 5h10 da manhã, porque já vinha vazio, eu conseguia ir dormindo. Eu fazia São Gonçalo até Leopoldina até a Zona Sul e depois Zona Sul, Curicica. Eu pegava Só pra 3 galera condições. entender, ele saía de São Gonçalo, atravessava a ponte, passava por Niterói, atravessava a ponte Rio-Niterói, que são 13 Isso. quilômetros. Descendo a Leopoldina logo Descendo na a Leopoldina descida. pra ir depois ir pra Barra da Tijuca, pra aí sim chegar em Curicica. Quero você chegava lá. Então, eu saí lá de São Gonçalo no ônibus das 5h10, que passava todo dia. Eu chegava por volta de 7 e pouca, pra treinar 9 horas. Tá bom, Léo, pô, você chegava muito cedo, 1h30 antes. Se eu não fizesse isso, eu não chegava. Atrasado. Eu chegava atrasado. Léo, procura falar só um Sim. pouquinho assim, ó, na direção do microfone, que quando você vira pra ele, você perde o áudio. Não. Aí. Eu ia chegar atrasado, então eu tinha que sair bem cedo. Pô, muitas vezes meu pai me deixava, porque pra eu caminhar 5 horas da manhã não dava. Então meu pai acordava junto comigo, me levava até o ponto, que ficava caminhando da minha casa 10 minutos. De carro ficava 3. Ele me levava, esperava subir no ônibus, eu subia e vinha, sozinho. Às vezes passava do ponto, ia parar lá no Maracanã. Muitas vezes eu dormia, né, criança. Aí, pô, vou tirar um cochilinho aqui. Aí passava do meu ponto na Leopoldina, ele virava pra dentro do Maracanã, pra ir pra Vila Você tinha Isabel. que idade? 13, 14 anos, quando eu comecei a fazer isso sozinho. E aí, cara, quando eu acordava no susto assim, eu vi o Maracanã na minha frente, falei, meu Deus do céu, descia rápido e voltava correndo. 5h30 da manhã eu voltava correndo até a Leopoldina, pra poder pegar meu ônibus pra ir pra Zona Sul e depois pra Curicica. Ou seja, eu demorava 2 horas pra ir e 2 horas pra voltar de ônibus. 3 condições pra ir e 3 pra voltar. Então esse período foi assim, foi difícil, cara, mas é o preço que se paga. É o preço que se paga para ser profissional e assim, eu decidi pagar, graças a Deus consegui, né? Valeu a pena, né? Realizar meu sonho de me tornar um profissional. Eu tenho uma pergunta pra você. Quando você saiu das categorias de base, sub-20, Aqui, ó, na direção do microfone. pra ir pro profissional, seu primeiro jogo do profissional, você se sentiu muito nervoso pela torcida, por tudo?
Me senti muito nervoso. Porque, assim, é uma realidade completamente diferente o futebol de categoria de base e quando você vai para o profissional. A exigência é outra. Então, assim, eu costumo dizer que você vai jogar na sua categoria ali 17, 18 anos, né? Sub-20. Você está competindo contra outros meninos também de 17, 18 anos. Imagina você com 17 anos, você ir para o profissional, começar a competir posição, competir no campo, né, no jogo contra outros jogadores de 30 anos com 3 filhos, que as prioridades são outras na vida, entendeu? Então, assim, você não tá ali jogando contra um outro menino que tá pensando no próximo chipzinho de videogame que vai comprar. Você tá pensando no cara que tá botando comida na casa dele, que o cara tá para jogar a vida, entendeu? Então, é outro nível de competição. Sim. E esse processo dos 18 aos 23 anos, essa transição pro profissional, que é onde se perde muitos jogadores, que é a mais complicada. Porque, cara, na categoria que eu jogava, tinha outros meninos que eram muito melhores do que eu, eram os craques da categoria e não viraram jogadores, entendeu? Porque em algum momento eles se perderam ali, nessa transição dos 18 aos 23. O seu primeiro jogo foi contra quem? Meu primeiro jogo... Então, na verdade, eu fui pro Olympique de Marseille, eu fui com 18 anos, né? Então, eu estreiei lá. Mas eu não lembro qual o nome do time que eu estreiei. Como é que foi sair de São Gonçalo e jogar no Olympique de Marseille? Cara, foi uma transição complicada, porque eu fui em 2004, janeiro de 2004. Naquela época, não existia essas facilidades de telefone. Tinha a questão da língua também. Língua, mas francês... como eu fui comprado 6 meses antes, então eu já comecei a fazer curso. Tinha uma escola de francês lá em Caraí, em Niterói, que é uma cidade do lado. Então eu comecei, meu pai me levava para poder aprender alguma coisa. Cheguei lá, assim, não falando, meu Deus, como um francês, mas morrer de fome eu não morria. Pedia frango, pedia um negocinho, arroz, ia me virando. O básico você sabia. O basiquinho, o basiquinho. E, cara, mas foi uma transição, assim, muito difícil, porque, cara, imagina, você com 18 anos, querendo aproveitar aquele momento que você começa a ganhar um dinheirinho, quer começar a sair com os amigos, quer ir no Outback, né? Que eu não tinha dinheiro para ir no Outback. Quando eu comecei a ganhar meu salário no Outback, era maravilhoso. E aí, pô, vou para fora do país. Chego lá, não tinha internet. Isso aí tudo que vocês vivem não existia. Não tinha telefone para você botar lá na chamada para falar com sua mãe e tal. Não tinha nada. Eu tinha que ir no centro da cidade comprar um cartãozinho para poder ligar do orelhão na frente do hotel. Nossa. Então, assim, não tinha Globo. A estrutura é zero. Então, você sofria muito mais naquela época. O jogador que vai hoje em dia, pô, ele vai com uma estrutura completamente diferente, pô. Ele, antes de pegar o avião, ele tá com a mãe dele, tá com a namorada dele aqui, ó, tô subindo, tchau. Quando desce lá, desceu no Charles de Gaulle, lá em Paris. Pô, já conecta no Wi-Fi do aeroporto, ó, acabei de chegar, acabou de pousar. Pô, é outra vida. Eu só ia falar com meus pais quase 2 dias depois, quando eu chegasse no hotel, que eu conseguisse um cartão. Imagina o desespero dos pais, sem contato com o filho, caramba. Era complicado, mas, cara, foi tudo válido. Isso aí só faz o jogador amadurecer mais rápido, passar por essas dificuldades. Eu tô muito orgulho da minha história. E quando eu olho para trás, caramba, o caminho que eu percorri e tal. E minha esposa sempre comigo, que ela sempre batalhou comigo desde muito pequena. Então, muito legal. Quando você... Eu tenho mais uma pergunta. Ó, as duas para fechar, hein? Tá. Qual foi o jogador mais difícil que você marcou no Brasil e na Europa? Jogador mais difícil. Mais difícil? Mais difícil. Vamos lá. Lá fora, um jogador que eu não... Eu vou falar um jogador que eu marcava no treino. Que nos jogos, assim, tinha muito difícil, mas no dia a dia era muito difícil. O Ribéry, treinava com ele na época que ele veio de um time pequeno pro Marseille, né? Imagina um jogador, jogou um estadual bom pelo Madureira, do nosso amiguinho ali, aí pro brasileiro vem pro Vasco. Aí foi o que aconteceu com o Ribéry. Aí ele veio... de um time pequeno pro Marseille. Chegou lá, cara, ele jogava de ponta esquerda ou de lateral direito, era o terror pra marcar ele. Era muito difícil. E aqui no Brasil, tem muitos jogadores também complicados pra marcar. Cara, um jogador, assim, muito rápido, difícil de marcar, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, assim, cara, aquele cara, ele é muito rápido, tem a passada muito larga, se você deixar ele botar na frente, é difícil de pegar. Quando você foi pro Olympique de Marseille, você conheceu muitos jogadores bons, né? O Ribéry, o Drogba. Como foi essa experiência de jogar já num clube profissional lá fora, né?
Então, foi muito boa a experiência. Conheci, assim, mas eu era muito jovem, né? E, na verdade, eu nem tinha muita noção de onde eu estava. Você chega assim, caramba, eu jogava com os caras no videogame. Ainda bem, senão a pressão era 10 vezes maior. Talvez, exatamente. Então, eu tinha, 19 anos, entrava no vestiário, olhava assim, Barthez, um goleiro que foi campeão em 98. Era muito ídolo, muito ídolo. Pela França, um carequinha. Nossa, ele pegava assim, tudo. Pegava tudo. Então eu olhava pra ele e falei, caramba, cara, mas foi uma experiência muito grande. Com um campeão do... Campeão do mundo. Do mundo, exatamente. Mas como eu era muito jovem, talvez eu não valorizasse tanto. Hoje em dia, eu valorizo mais aquela época do que quando eu estava vivendo aquele período. Mas talvez se você sentisse essa pressão, você não ia conseguir desenvolver seu futebol. Né? Ia ser pior. É verdade. Tinha o Drogba, eu não lembro, ele já estava no final de carreira naquela época? Ou ele não, ele estava no meio no meio da carreira. Ele tinha uns 27 ou 28 anos. Eu lembro que o ataque do Marseille era Drogba e o reserva dele era o Fernandão. Lembra do Fernandão que jogou no Inter? Sim. Né, que sofreu um acidente, infelizmente. E esse cara me ajudou muito quando eu cheguei, o Fernandão. Uma história assim que pouca gente sabe, só meus familiares mesmo que viajaram comigo naquela época para me ajudar. Ele me ajudou muito na minha chegada. Ele era o camisa 10 do time, né? Ele jogava no ataque, mas ele era já sabia tudo que você ia enfrentar, né? Em relação à língua, em relação ao país, à cultura, tudo, né? Isso aí. Ele te ajudou porque ele falava, né, português. Também. Ele falava francês, né? Português, por ser brasileiro, e também falava francês muito bem. E eu lembro dele, assim, eu cheguei, muito cru, cheguei sem saber nada, não sabia nada da vida, né? Sabendo algumas palavrinhas em francês, eu lembro que ele falou assim pra mim, você primeiro aprende os verbos, conjugar verbo. Depois de você conjuga os verbos, presente, passado, futuro, aí você já matou a metade ou 2/3 da frase. E aprender celular, copo, é muito fácil essas coisas. Então, assim, aprende verbo, né? Conjugar presente, passado, futuro. Quanto mais você souber, melhor você vai falar. Ele falou isso pra mim uma vez. Eu comecei a aprender francês na escola esse ano, né? Eu comecei a aprender verbo, aí agora eu tô começando a aprender as palavras. Você vê a importância de você poder estudar a língua. Eu sei conjugar o verbo aller, verbo... Preciso. Besoin. Eu comecei esse ano. Adorei! E assim a gente encerra mais um Resenha Loading. E a gente sabe que tem um banco de reservas aqui, tem uma galera ainda aí. Tem muitos craques pra você trocar uma ideia aqui. Trocar uma ideia. Resenha Loading especial com o Léo Matos. A gente volta já pro próximo vídeo. Tá fazendo muita coisa.